Olha o sumido. Uau, tá é bonito. Opa, então vamos lá. Aqui falaremos agora sobre a questão da segunda lei de Newton. Essa que é muitíssimo especial, por assim sabermos. Por quê? Porque o que ela diz? Ela, antes de ler isso daqui, é graças a ela que nós poderemos agora fazer a quantificação de forma escrita. Melhor dizendo, poderemos botar no papel, por assim se dizer, a intensidade módulo da força. Mas, no mais, ela diz que todo ponto material está sob a ação de uma força resultante, estando essa nula ou não, a força resultante, em relação a um referencial. Tá, vamos lá. Primeiramente, o que, o que é uma força resultante? A força resultante é a somatória de todas as forças que agem sobre um determinado ponto material. Por exemplo, aqui temos o nosso bloco. Mas, continuando. Aí estabelece também uma relação entre força, aceleração e massa a um objeto em que a mesma se encontra. Em que o mesmo se encontra. Vamos lá. A então relação que se estabelece é essa famosa famigerada fórmula, em que nela eu já quero ressaltar duas coisas, que é o que? No condizente à questão da massa, que ela muito influencia proporcionalmente à força. Quanto maior a massa, maior a força que eu vou ter que fazer para então fazer, por exemplo, o deslocamento. E bem como também essa questão da aceleração, que também influencia a força de tal forma que, por exemplo, em um é interessante, eu vou abordar melhor, por exemplo, a questão do próprio peso. O peso está diretamente relacionado à aceleração. Aí, continuando. Nessa fórmula aqui, eu já quero ressaltar uma coisa, que é essa setinha em cima das então incógnitas, das então representantes, que é o F e o A, de força e aceleração. O que significa essa seta? Significa dizer que essas grandezas aqui são grandezas vetoriais, ou seja, apresenta além da intensidade, além da unidade de medida, apresenta também direção e sentido. Isso é importante. Aí continuando. Aqui está um, um exemplo em que o mesmo é importante não só para enxergar, mas também para esclarecer que o vetor força sempre estará na mesma direção e mesmo sentido que o vetor aceleração, certo? Que ele e esse são realmente condizentes. Agora vamos lá. Os tipos de força. Os tipos de força são dois: as forças de contato, que é aquelas que agem sobre os corpos por contato, por exemplo, a força normal, a de atrito, dentre outras. E tem as forças de campo, que não necessariamente agem no corpo por contato. Por exemplo, tem a questão da força gravitacional, tem a força magnética. E essa bichona aqui, a força gravitacional, é graças a ela que estamos aqui, então, presos, por assim se dizer, na superfície da Terra, pois sem essa não haveria então relação entre uma ligação, por assim se dizer, entre a gente e a nossa amada Terra. Tem a força magnética, que é muito legal. E só para encerrar esse ponto aqui desse slide, que é a questão da aceleração gravitacional. Eu botei aqui F de força, força G, força gravitacional, porém era melhor eu ter botado era o Azinho. Por quê? Porque a aceleração gravitacional aqui da Terra, ela é aproximadamente, perdão aqui pelo erro, 10 metros por segundo ao quadrado. E essa aceleração, que é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, muito utilizaremos nas nossas questões.
Agora, mais especificamente sobre as forças, tem aqui umas que eu fiz questão de escrever, então, para a gente falar. Dentre essas que eu então escrevi aqui, eu quero dar um destaque à força peso e à força normal. Por quê? Por causa que há geralmente uma tendência de confundirmos elas. Por quê? Por causa que diz que a força peso é a força que existe sobre todos os corpos, sendo exercidas sobre eles por meio do campo gravitacional. No caso da gente ou da Terra, a força peso. Agora a questão da força normal, também chamada de força de apoio, esse tipo de força é exercida por um corpo sobre uma superfície. Ou seja, enquanto a força-peso necessariamente não precisa da superfície para a mesma agir, a força normal é mais do que obrigatório estar em contato, ter a superfície para a qual então o objeto está sofrendo essa força. Ela é também confundida no sentido da terceira lei de Newton, que fala da ação e reação. Porém, não pode muito ser confundida, por quê? Por causa que o par de ação e reação ela acontece em objetos distintos. Já essa questão da força normal, ela age somente no objeto que então é o que está sobre contato em outra superfície. Aí acaba por a força normal e a força peso terem uma mesma direção e o mesmo sentido. E então gerar essa essa confusão. Espera aí, para mim que ele não tem mesma direção e sentido não. Elas têm mesma direção, mas sentidos diferentes. Se eu não me engano. Verei, já eu respondo. Tá, mas antes de eu responder essa breve dúvida, que eu vou botar no finalzinho da aula, vamos só resolver essas questões aqui, certo? Que diz o seguinte: duas forças de 30 newtons e 40 newtons atuam perpendicularmente. Estou tentando desenhar aqui. Perpendicularmente sobre um corpo de 20 kg. A aceleração obtida por esse corpo, a aplicação das forças, é de quanto? Tá. Primeiramente, algo que eu deixei passar, não sei como, que é o quê? Que a força ela é dada em newtons. Que a aceleração a gente já viu ali em cima, mas eu vou ressaltar. Ela é dada em metros por segundo ao quadrado. E que a massa ela é dada em quilos. Aí continuando. Vamos imaginar o objeto aqui que ele falou. Ele nos deu a massa do objeto. Bem como também ele nos diz essa questão de que essas forças agem perpendicularmente, ou seja, vou botar para cima. Não, vou botar para baixo. Botar nesse sentido. Pronto. Sei que uma das forças age nessa intensidade assim, enquanto a outra age assim. Aí elas estão perpendiculares uma à outra. Perpendicular é formando o ângulo de 90 graus, uma em relação à outra. Aí continuando. Calcule a aceleração. Pronto. Aqui é tiro e queda. Vamos realmente utilizar a fórmula lá. Que então temos em mente. E descobrir a aceleração. Aí você pergunta, nossa, e o que é que eu vou utilizar aqui para botar a força? A força vai ser a força resultante, né? Então, como a gente sabe que essas forças estão perpendiculares uma à outra, de certa forma elas irão unir-se
para um propósito, que é bem aqui. Ou bem aqui, ou bem aqui, na verdade, se preferir. Então, o então desenho é desnecessário, mas saibamos que elas estão se unindo em uma seta maior, por assim se dizer. Então acaba que eu irei sim uni-las, sabendo que a então intensidade ou módulo da seta maior vai ser 70 newtons. Então eu colocarei esse dado aqui. Só separar aqui por uma linha para não confundir. Aí continuando. Agora é só tiro e queda resolver. Passa o 20 para cá, ficando assim 3,5. 3,5 o quê? Metros por segundo ao quadrado. Agora continuando. Qual a aceleração obtida, adquirida por um carro de 900 kg que é empurrado por duas pessoas que fazem uma força resultante de 13.500 newtons? Ou seja, aqui deu uma mão com açúcar pra gente. Realmente é essa mesma jogatina que a gente fez aqui. Então, acaba por sim 13.500 newtons dividido. Aí eu vou jogar a massa, né, para lá igual a gente fez, jogar a massa para cá. No caso a massa aqui é 900. E isso, claro, vai ser igual a aceleração. Ah, uma coisa importante. Aqui eu dei a aceleração desse jeito, mas o jeito certo de escrevê-la é assim, ó, entre parênteses, parênteses não, em módulo, e não esquecendo também do seu sinalzinho. Por quê? O sinalzinho que indica que é uma grandeza vetorial. Por quê? Por causa que, além de estar expressando a sua intensidade, ou seja, com o seu respectivo valor numérico e a sua unidade de medida, nós também indicaremos que a mesma é uma grandeza vetorial, mesmo que a gente já saiba, mas para os outros. Então aqui vai ser da mesma forma. Que é o que? Opa. Escrever aqui. Então fazer esse. Corto com esse com esse, tá galera? Ficando assim, 135 por 9. Resolvendo ligeirinho aqui. Que é 15. Pronto, a aceleração é 15 metros por segundo ao quadrado. E assim terminamos mais uma aula.